Bom, eu não queria fazer um vídeo sobre esse assunto, até porque a teoria que eu vou apresentar aqui é um pouco pesada demais. E sim, num vídeo sobre Habbo Hotel você vai escutar uma teoria com um tema pesado, acredite. Mas eu resolvi fazer porque é um tema que eu ainda não vi ninguém fazendo e é no mínimo interessante. Então pega na minha mão e vamos passear por esse jogo. Eu vou te contar uma história de algo que aconteceu comigo, mas que envolve a história e o sucesso do nosso hotel predileto. Pra mim, era um dia comum no Habbo. Eu costumo jogar de vez em quando e eu tenho algumas amizades lá que eu gosto de cultivar. Pessoas parecidas comigo, que gostam de conversar sobre os mesmos assuntos. Estava eu e mais um amigo nesse quarto aí da tela. Esse é o quarto que eu fiz quando eu era criança como uma homenagem ao gatinho de estimação que eu tinha na época. Até que um dos amigos da minha lista de amigos me seguiu. Seguir no Habbo é quando um amigo seu vai pro mesmo quarto que você. E sim, tem como fazer isso só apertando um botão. Você escolhe o amigo, clica no botão e pronto, você seguiu ele. O interessante é que eu só havia conversado com esse amigo uma vez, o que tornou todo o ar misterioso dessa teoria ainda mais bizarro. Um amigo que eu mal me lembrava me seguiu e começou a contar que o Habbo tinha um lado oculto. Seria nesse lado que descobriríamos o porquê, mesmo após tantos anos, muitas pessoas continuam a jogar isso, como se elas estivessem presas nesse jogo. É aí que esse meu amigo me convida para um quarto chamado Piquenique. Esse quarto já foi muito famoso no jogo, sendo na época um dos quartos que mais tinham pessoas lá. Esse meu amigo sentou em um banco e começou a me contar que havia um motivo sombrio de como as pessoas se prendiam tanto a esse jogo, e que esse quarto que nós estávamos agora, o Piquenique, era como aquele quarto que ele havia me encontrado, uma homenagem. Olha, agora vai começar a ficar um pouco pesado, então se você tem algum tipo de trauma ou gatilho com morte, eu não recomendo você continuar o vídeo a partir daqui. Eu e meu outro amigo ouvíamos essa história com certa dúvida, até mesmo dávamos risada desse papo estranho e chamávamos internamente o cara de louco. Acontece que, segundo ele, o motivo do sucesso estrondoso do Habbo Hotel era devido a um pacto, mais especificamente um sacrifício. O que me tocou muito foi que, segundo essa teoria, foi o sacrifício de um ser indefeso, vulnerável e sem noção alguma de mundo. Sim, eu tô falando de um bebê. E com qual embasamento ele teria para falar algo assim? Simples. Ele me mandou olhar para um canto do quarto, perto da porta, e quando eu olhei, meu coração por um momento parou. Perto de uma rocha ali havia literalmente o desenho de um esqueleto. O esqueleto de um bebê. Aquilo não era um item, portanto, foi projetado especificamente para aquele quarto. Isso já foi suficientemente bizarro para mim. Parece que alguma coisa me falou para explorar mais. E sim, tem mais. No Habbo, o quarto do piquenique pertence a um conjunto de quartos que são meio que os quartos oficiais do jogo. Eu e meus dois amigos decidimos nos aventurar pelos outros quartos, e você consegue fazer isso através dessas setinhas no chão. E, no primeiro quarto que fomos, encontramos algo bizarro. Pelo menos eu achei bizarro. Não sei se eu tava querendo muito encontrar alguma coisa na hora, mas eu até hoje acho que isso que encontrei era no mínimo um pouco estranho. Chegando no quarto, olhando para esse canto, percebemos um quadro. As cores do quadro são tristes, quase melancólicas, e nele há a figura de um rosto de um bebê. E logo do lado tem o que? Flores, como se fosse uma espécie de tributo para o bebê que vimos no outro quarto. As cores quase que lembram o tom preto e branco daquelas fotos de luto. Tá, eu sei que isso parece muita viagem, mas tem mais. Existe, na tradição cristã, um demônio chamado Moloque, e ele é conhecido por aceitar sacrifícios de bebês. E é aí que fica bizarro. Ele era muito representado antigamente como uma figura de alta estatura. E o que mais tem alta estatura? Exatamente o prédio do Habbo Hotel. Isso faz todo sentido. Eu lembro que em algum momento a gente surgiu com a teoria que a morte foi ocasionada por água, pelas inúmeras referências à água que haviam nos quartos públicos. E é aí que surge o último ponto aqui dessa teoria. Existe um outro quarto chamado Infobus Park, e nele encontramos a estátua de um peixe com uma auréola. Qual o sentido disso existir? Uma explicação é que eles colocaram essa auréola na estátua como uma forma de homenagem ao bebê que ali vimos no quarto do piquenique. Tá bom, chega de teoria e vamos para os fatos. O Habbo tem um outro lado oculto, que é tangível, um lado oculto que você consegue adentrar indo ali naquele lugar do jogo. Imagine um lugar tóxico, com pessoas doentias, literalmente clinicamente insanas, prontas para se pagarem de intelectuais ou de perigosas. Esse lugar é o Chop Suey, oficialmente o pior quarto do jogo, com as pessoas e personalidades mais singulares possíveis. Eu não recomendo ninguém entrar e frequentar esse quarto porque existem ali pessoas que realmente podem te prejudicar. De vez em quando tem uma discussão legal ali dentro, mas eu diria que o Chop Suey é como se fosse o 4chan do Habbo Hotel. Tem pessoas nesse quarto que pertencem a bandas de black metal suspeitas, tem nazis, mulheres que fazem falsas acusações, catfishers e etc. Então, se você ainda joga Habbo, fique longe do Chop Suey, porque esse quarto é o esgoto e o lado oculto do joguinho inocente que conhecíamos na nossa infância. Eu sei que a primeira parte desse vídeo ficou muito similar com aqueles vídeos antigos de conspiração de Illuminati, mas você tem que assumir que no mínimo isso faz um pouquinho de sentido. Se você gostou, deixe o seu like, comente aí alguma sugestão de vídeo e obrigado por assistir.